a província de Gaza para avaliar o nível de cumprimento do plano quinquenal do governo. Mãe e filha morrem pisoteadas quando tentavam sair do Aquapark, onde participaram das celebrações do 1 de junho. Seleção Nacional de Basquetebol Sub-19 está a preparar a sua participação no Campeonato do Mundo da modalidade sem condições básicas. Muito boa noite, este é o jornal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, iniciou hoje uma visita de trabalho à província de Gaza. A visita visa avaliar o grau de implementação do programa quinquenal do governo, mas serviu também para lançar um ataque aos corruptos. Filipe Nyusi chegou pelas primeiras horas da manhã e teve como primeiro momento da visita um comício popular na sede do distrito de Mapai, onde explicou os objetivos da visita. Olá, nós escolhemos também para começar a nossa visita aqui em Mapai, onde é o distrito novo, o distrito que nós criamos e dissemos que viríamos. Não é porque não há outros sítios para ir, mas sempre quando é bebê é preciso controlar muito cedo, ver como está a crescer, até crescer bem como os outros, é ou não é? Então estamos aqui em Mapai. Durante cerca de uma hora, interagiu com a população, ouviu elogios, anotou as preocupações levantadas, deixou promessas e lançou um vigoroso ataque contra a corrupção. Eu tenho nomes de alguns enfermeiros e algumas enfermeiras, até médicos estrangeiros, que quando doente alguém vai para o hospital, receita e diz: para você ser primeiro atendido, dá-me dinheiro. Não quero ouvir e vamos perseguir essas pessoas. A população que acompanhava o comício deixou um vigoroso apelo para que se juntem nesta luta. Vamos perseguir e peço a vocês, cada um, para poder nos dizer quem é que anda-vos a pedir 1000 meticais, 10 meticais, para poder ser atendido no hospital, um hospital que foi construído para o Estado. A visita a Gaza marca o último ciclo de presidências abertas ao país no presente mandato. Ainda hoje, Filipe Nyusi se reuniu com organizações da sociedade civil baseadas na província de Gaza. Estas manifestaram compromisso com a agenda nacional e deixaram algumas preocupações, entre as quais a proliferação de igrejas com costumes considerados desviantes. São representantes de confissões religiosas, organizações não governamentais e outros segmentos da sociedade civil, frente a frente com o chefe de Estado. Através de uma mensagem de ocasião, apresentaram as suas preocupações. A fragilidade de algumas vias de acesso, as altas taxas cobradas aos vendedores informais, a falta de reembolso de créditos com instituições públicas e uma questão fora de qualquer cogitação. A proliferação de seitas religiosas com práticas não abonatórias e a tolerância que o governo tem dado à sua atuação, assim como o uso da igreja como fonte de rendimento fácil. Uma a uma, o chefe de Estado deu respostas e devolveu a responsabilidade das questões religiosas à própria sociedade civil. A responsabilidade aqui é vossa, é mais da sociedade civil, para explicar, mobilizar. Nós não vamos fazer medidas coercivas de prender pessoas, amarrar pessoas. É preciso explicar às pessoas e os nossos concidadãos para não irem a coisas que só prejudicam. Filipe Nyusi destacou o papel da sociedade civil como parceiro do governo e deixou um apelo especial. A sociedade civil não é adversária do governo. Por isso, às vezes, não se deixem manipular. Querem vos usar para poder murmurar. E, às vezes, para manipular, há uns investimentos que aparecem numa zona, por exemplo, pró-savana, com alguns defeitos que possa haver que tem que ser corrigido. Pró-savana tem que ser observado, corrigido, criticado da forma construtiva, não para desfazer o projeto. É uma ideia. Que tragam outra ideia melhor para resolver. A visita de Filipe Nyusi a Gaza termina nesta terça-feira.
Mãe e filha morreram pisoteadas ao tentarem sair do portão do Aquaparque, local que acolheu o espetáculo alusivo ao 1 de junho. Entretanto, a família das vítimas diz ter recebido garantias da organização do espetáculo que vai dar assistência para as despesas de funeral. É mais uma família que vai à morgue do Hospital Central de Maputo para reconhecer seus entes queridos e tratar dos procedimentos do funeral. Trata-se de uma mãe e respectiva filha que morreram no sábado enquanto saíam do Aquaparque. Quando a criança cai, a miúda nesse caso cai, a mãe tenta proteger a criança, mas porque era uma multidão que vinha por trás, empurram a mãe da criança também, ora falecida. Depois as pessoas começaram a pisar a ela, a criança, então ela desmaiou no local. Quando desmaia no local, chama-se a ambulância veio ali tardiamente e pelas informações que tivemos aqui, tanto no hospital como das pessoas que estavam lá, a ambulância não estava munida de equipamentos de primeiro socorro. Chegado aqui, deram entrada já como óbitos, tanto a criança quanto a mãe. Eles dizem que vão ajudar, mas no entanto estamos ainda a tramitar o processo que é para saber em que exatamente eles podem nos ajudar. Para esta família, o 1 de junho já não será celebrado como antes. Para nós isso é um momento de grande dificuldade, pois é um momento de dor. É um momento de dor para toda a família. Perdemos 2 pessoas que saíram para um espetáculo. Sem gravar entrevista, a Lisa Sofestas deu a conhecer através de um dos seus representantes que na manhã desta segunda-feira esteve a dar acompanhamento a esta família que perdeu 2 membros, que a organização vai responsabilizar-se pelas 5 vítimas mortais, disponibilizando urnas, transporte e cesta básica. A STV soube ainda da mesma fonte que falta identificar uma família de uma das vítimas. Juristas defendem que há elementos suficientes para que o Ministério Público abra um processo para apurar as reais responsabilidades pelas mortes no Aquaparque. Elísio de Sousa e Rodrigo Rocha lembram que há espaço para responsabilização civil e, eventualmente, criminal pela tragédia. Com as mortes de 1º de junho em Maputo, abre-se espaço para a responsabilização dos organizadores pela tragédia. Eu continuo com a festa mesmo sabendo que não é... O jurista Rodrigo Rocha explica que, nos termos da lei, a responsabilidade pode ser civil e consistiria nas devidas compensações que deveriam ser devidas pelo facto das pessoas virem a falecer. Repare, os seguros, por exemplo, determinam graus de, digamos assim, de danos que as pessoas podem sofrer e que por isso possam ser indemnizáveis. Essa situação está, de certa forma, até coberta pela própria lei. Se eu perdi a vida e eu era o sustento da minha família, por exemplo, havia uma expectativa de vir a ser sustento da minha família e dos meus afins, obviamente que esse sustento tem que continuar, e não é pela perda desta vida que as pessoas que estavam dependentes de mim vão ficar sem sustento quando há responsabilidade de indemnizar por parte de outrem. E outro tipo de responsabilidade, a qual há espaço, é a criminal. O criminalista Elísio de Sousa defende que, por mais que as famílias das vítimas não deem entrada ao assunto na justiça, o Ministério Público já tem elementos para que seja aberto um processo crime. Há necessidade de intervenção do Ministério Público, tanto na defesa dos direitos da criança, porque este era um evento eminentemente para crianças, e como na defesa da legalidade, porque está-se a falar aqui de um crime praticado por uma entidade, portanto, coletiva, não é? Uma pessoa coletiva que também responde criminalmente nos termos do Código Penal. E na visão dos juristas, a responsabilização da organização acontece tanto pelos fatos ocorridos no interior do local do evento, assim como no exterior. Ou seja, o fato das mortes terem ocorrido eventualmente fora do estabelecimento não impede que haja responsabilização. É impensável dizer que a responsabilidade do proprietário do local não pode acomodar a situação, ou que não tem que acomodar a situação que ocorre fora destas instalações, porque é para lá que essas pessoas têm que ir
em caso de ocorrência de algum dano. Porque há aqui um nexo de causalidade na presença das pessoas fora do recinto com o evento que ocorria. Portanto, tem que se também tomar em conta os lugares adjacentes ao evento, que é o lugar de parqueamento, o lugar de saída e entrada de pessoas. Mas a melhor saída para a organização, dizem os juristas, é que os organizadores não aguardem a justiça para responsabilizar-se pelo ocorrido. A Lisa Sofestas reitera que estavam 8.000 pessoas no espetáculo alusivo ao Dia da Criança e desconhece a origem dos dados avançados pela polícia. A organização diz que tinha todos os profissionais necessários para garantir a segurança das pessoas e assegura que vai responsabilizar-se por todos os danos. Em conferência de imprensa esta segunda-feira, a Lisa Sofestas começou por desmentir os dados da polícia, segundo os quais haviam 20.000 pessoas no local do espetáculo. Nós imprimimos 8.000 bilhetes e esses 8.000 bilhetes esgotaram. Houve impressão de mais volta de 300 ou 400 bilhetes que eram vendidos à porta, pelo que o número não chegou a 8.500, não chegou a 9.000. A informação que nós temos é essa. Se alguém tem uma informação diversa, se alguém quer efetivamente contrapor, nós não sabemos de onde é que vem essa informação. Nós temos provas, temos informação, nós temos documentos. A empresa que imprimiu todos os documentos estava lá. Lá, segundo os organizadores, estavam criadas todas as condições de segurança para os participantes. Existia a segurança pública, existia a segurança privada. A segurança privada, nós tínhamos 60 pessoas. Nós também tínhamos volta de 60 pessoas a trabalhar no âmbito de socorristas, porque nós temos piscinas, nós temos pula-pulas e as crianças podem ter danos lá, então mais ou menos 40 pessoas eram socorristas das piscinas e mais ou menos 15 ou 20 pessoas estavam nos pula-pulas e nos outros locais. Na saída estavam disponíveis 4 portões. Os portões tinham volta de 4 metros e meio cada. 3 portões estavam abertos e um portão nunca fica aberto. Apesar disso, a Lisa Sofestas reitera que vai responsabilizar-se por todos os danos, tenham eles ocorrido dentro ou fora do local. Não interessa se isso aconteceu fora ou se aconteceu dentro. Para mim, o que mais me dói é o fato de ter acontecido uma tragédia dessas. Eu não estou a dormir. Existem algumas pessoas que nós ainda não temos os contatos, que eu gostaria que se aproximassem. A organização diz que não vai realizar a segunda parte do espetáculo antes de serem esclarecidas as causas das mortes. A direção de informação do Grupo Soico pede desculpa pelo facto de, no Jornal da Noite de ontem, ter usado imagens amadoras enviadas à nossa redação, fazendo alusão de que as mesmas eram da tragédia do Aquapark. Na verdade, as imagens eram de um outro evento. No Jornal da Noite de ontem, exibimos várias matérias relacionadas à tragédia ocorrida no dia 1 de junho no Aquapark e numa das nossas reportagens usamos imagens amadoras que recebemos das redes sociais que induziram-nos a acreditar que eram relacionadas a este evento quando na verdade não eram. Eram imagens de um outro evento e por essa razão pedimos as nossas sinceras desculpas à nossa audiência e, em particular, à organização do evento. O Grupo Soico pauta pela verdade, pauta pelo rigor e pela responsabilidade. Por essa razão, nos retratamos por ter induzido a nossa audiência a interpretar um facto que não correspondia à verdade. Vamos olhar para outras notícias. Cerca de 4.000 habitantes do posto administrativo de Amatongas, em Manica, passam a partir desta segunda-feira a consumir água potável com a inauguração de um sistema de abastecimento do precioso líquido que custou cerca de 36 milhões de meticais.
percorríamos longas distâncias, íamos buscar água nos riachos, nos poços, água turva, para dizer que hoje estamos felizes. O poço da Matonga está em festa, porque temos a água mais próxima das nossas casas. As torneiras já jorram água nas nossas casas. Já lavamos nas nossas casas. Hipertensos caíam devido a longas distâncias de onde íamos buscar a água. São depoimentos de quem sentiu o sofrimento de ter que percorrer vários quilômetros à procura de água para consumo e higiene pessoal. Este ato de inauguração deste sistema de abastecimento de água marca o fim do sofrimento que a população era sujeita para encontrar água. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos anunciou na ocasião mais pontos que serão contemplados com iniciativas de gênero. Dentro deste programa para a vida está previsto aqui para a província de Manica, portanto, a construção de sistemas de abastecimento de água de Nhamapaça, Dakata, Mungari, Macossa, Tambara e Guru. Estas ações incluem ainda a construção de 56 furos de água para os distritos de Manica, Mussurize, Sussundenga, Macate, Baro e Macossa, bem como o estabelecimento de 11.400 ligações domiciliares. Aliás, no âmbito do programa Água para a Vida, está em curso no posto administrativo de Enxope obras de implantação de um sistema de abastecimento daquele precioso líquido, cuja inauguração espera-se para breve. Arrancam dentro de dias as obras de reparação da Estrada Nacional número 6, que, devido ao ciclone Idai, sofreu algumas secções no distrito de Dondo. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos garante que até setembro próximo toda a N6 estará concluída. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou esta segunda-feira as obras do nó de Enxope, na província de Manica, onde pronunciou-se sobre a reconstrução da EN6 nas zonas em que foi destruída pelo ciclone Idai. Deveríamos enviar para lá peritos do Laboratório de Engenharia de Moçambique, da inspeção, para aferir se de facto aquilo que sucedeu deveu-se à má qualidade da obra ou deveu-se exatamente à brutalidade da água. Como nós podemos constatar que o ciclone Idai foi muito violento, arrastou pontes, arrastou infraestruturas que nunca imaginávamos que poderiam ser arrastadas, portanto, a estrada não fugiu à fúria das águas. João Machatini diz que mesmo assim, negociações estão avançadas com o empreiteiro no sentido do arranque para breve das obras. É nossa vontade, é a vontade do governo que esta infraestrutura toda, a N6, incluindo aqui o nó de Enxope, ali a ponte sobre o rio Lucite, tudo isto conclua até setembro deste ano. Esta é que é a nossa ambição e tudo iremos fazer para que assim aconteça e acreditamos que até lá poderemos ter toda a N6, tirando a entrada a Chimoio. Como todos sabem, temos ali alguns problemas também de ressentamento, mas que não impactam na fluidez do tráfego. Iniciou este sábado o processo de inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes interessados em participar nas eleições gerais de 15 de outubro. A Comissão Nacional de Eleições prevê inscrever até o dia 15 deste mês mais de 20 partidos e coligações. Com um término previsto para o dia 15 do mês em curso, o processo de inscrição dos proponentes e apresentação de candidaturas acontece em simultâneo com a credenciação dos mandatários de candidaturas para a eleição do Presidente da República, a eleição dos deputados da Assembleia da República e o processo decora sem sobressaltos. Hoje fez-se dos símbolos das denominações e fazer com que haja notificações de modo 13, 2014 e até agora. O Democrático de Moçambique foi o primeiro partido político com assento parlamentar. Nunca se escudou dos membros das Assembleias Provinciais marcadas para este ano.
A STV sabe que ainda nesta segunda-feira, os partidos legislativas e das terceiras eleições dos membros das Assembleias Provinciais marcadas para o próximo. E diz que é próprio de pessoas que não têm como ajudar na posição. Criticaram a forma como decorreu o recenseamento eleitoral no país. O processo. Por exemplo, a RENAM mostra claramente que não está preparada para o processo eleitoral. Desde o primeiro minuto que terminou o recenseamento, estão engajados em dizer que o recenseamento não... Há um processo que foi calculado, que este processo tem custos. Limo congratulou o presidente da República pelo encontro que manteve recentemente. Nós todos acompanhamos que às vezes os passos vão e às vezes os passos reduzem, às vezes há um esforço que é feito, depois há vários atores por parte da RENAM que também dão informações que não são concisas nem precisas sobre aquilo que é o Acordo Geral de Paz, mas com a ponderação, inteligência, responsabilidade, camarada presidente Filipe Jacinto Nunes tem gerido este processo de uma forma coerente, de uma forma responsável, para que tenhamos um acordo de paz definitivo e as forças da RENAM sejam inseridas nas forças republicanas. O partido no poder espera que o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens da RENAM aconteça antes das eleições marcadas para 15 de outubro deste ano. O presidente do Conselho Municipal de Angoche terá vendido ilegalmente o mercado do peixe, tanto a 1.500.000 meticais. Trata-se do património do Estado, por isso a Procuradoria está a investigar o caso para anular o negócio e responsabilizar criminalmente os envolvidos. O assunto veio a público através de uma denúncia anônima, com documentos que suportam a alegada alienação ilegal do imóvel do mercado de primeira venda de pescado, que está devidamente identificado como património do Estado. O negócio terá sido fechado no dia 30 de abril findo entre o Conselho Municipal de Angoche e a empresa Diamante Mariscos Limitada, que, segundo os comprovativos, pagou 1.500.000 meticais. A ter acontecido a alienação, a edilidade passou por cima do decreto número 42/2018 de 24 de julho, que regula a gestão do património do Estado. No artigo 81, a lei em referência determina: o abate de imóveis do domínio privado do Estado é autorizado por despacho do Ministro, que superintende a área das finanças, ouvido o Ministro, que superintende a área das obras públicas, mediante proposta da unidade gestora executora a que o imóvel está afeto. Dos contactos que encetamos, ficamos a saber que nem a Direção Provincial de Economia e Finanças, muito menos das pescas, foram consultadas antes da alienação em causa. Perante estes elementos, a Procuradoria Distrital de Angoche abriu uma investigação para a responsabilização criminal dos envolvidos e, acima de tudo, interessa anular todo o processo, segundo disse o porta-voz do Ministério Público na província de Nampula. Estão sendo feitas as diligências no sentido de obter a documentação toda para aferir a propriedade deste mercado. Portanto, já solicitamos os documentos à Direção Provincial de Pescas, Águas Mar e Águas Interiores. Solicitamos também os documentos do suposto comprador deste mercado para verificarmos se efetivamente aconteceu a venda, como é que isto aconteceu, quem é que fez a venda, porque trata-se efetivamente de património do Estado, entregue à gestão municipal, em benefício de todos os municípios de Angoche. A nossa equipa de reportagem contactou telefonicamente o edil de Angoche para dar a sua versão, mas o mesmo não atendeu as chamadas. E esta não é a primeira vez que se tenta vender o mercado do peixe em Angoche e também a parcela onde está localizado. Nas ocasiões anteriores, o Ministério Público teve que intervir em benefício da maioria e venceu a causa. E desta vez tudo aconteceu à revelia, mas ao que tudo indica, este negócio deverá ser anulado e deverá haver também a responsabilização dos envolvidos no caso. Célio Mugavé, Ricardo Machava, STV.
A esta altura, recuperamos as incidências da tragédia do Aquapark para acompanhar na íntegra a conferência de imprensa concedida pela organização, onde o empresário Beng lança ataques ao PCA do Grupo Soico e ao CEO do Grupo Soico, Jeremias Langa. O que eu quero falar, estou a falar da falta de respeito e da perseguição que o senhor Daniel David e Jeremias Langa estão a fazer contra a nossa marca e a nossa empresa. O senhor Daniel David e Jeremias Langa, eles não são donos desse país. Esse país é de todos nós. Isso tem que ficar bem claro. O senhor Daniel David e o Jeremias Langa, que são o proprietário da STV, publicaram ontem no telejornal uma imagem que não é da Lisa Só Festas, é do outro invento. Andam atrás das vítimas para querer criar confusão. E digo, senhor Daniel David e Jeremias Langa, eu bem vou abrir uma empresa, outra, de mídia para enfrentar eles. Eles não pensam que vão usar o canal que eles têm para perseguir os concorrentes deles. A Lisa Só Festas está muito bem claro que é o problema do mosquito. Eu trabalhei 15 anos com a STV, 15 anos, e vocês todos sabem disso. Então, isso é para o senhor Daniel David e Jeremias Langa. Eu não tenho medo da STV. Se algumas pessoas, aqui muitos empresários têm medo de Daniel David e Jeremias Langa, tem medo, porque vão falar mal da STV. Acabou, eu fiz esse invento só com 2 televisões e com as nossas plataformas. Não gastei nem um centavo na STV, nem um centavo, e nós conseguimos encher aí. Isso é para ficar bem claro, que a STV acabou. A STV não é o líder da audiência como as pessoas pensam. Acordem, empresários, acordem. A STV não é a mesma coisa. Temos opções nesse país. Digo isso para os políticos, digo isso para os empresários, digo isso para todos. Parem de ter medo da STV. Enfrentem, e eu vou enfrentar a STV. Já teve uma desavença antes com... Eu não sei o que é que se passa. Eu acho que é concorrência, né? Deve ser, só pode. Mas concorrência de quê? Exatamente. A Lisa Só Festas foi a primeira empresa infantil, pessoal. Vamos ser sérios. E depois, a STV criou a Mosquito. E fizeram um evento no mesmo sítio. Todo mundo sabe que fizeram um festival de Mosquito lá. E nós fomos. Eles não foram convidados para ocupar. Eles não estão a fazer cobertura. Nós tivemos a passear com a TV Sucesso e com a Gloom Channel. Estão a levar imagens. Eu não vou processar a STV. Estão a levar imagens do outro evento para meter no telejornal dele com o intuito do quê? Não venham com a história que vão querer culpar os jornalistas. É mentira. Isso é obra dos dois, porque a televisão é deles, a responsabilidade é deles. Eu digo, eu vou abrir a minha outra empresa de mídia para enfrentar essa gente. Não tenho medo desse TV. Não tenho medo de Daniel David e Jeremias Langa. Há muitas plataformas. Eu bem, e a minha esposa só temos 1 milhão de seguidores. Se for possível, eu vou usar a minha plataforma para fazer tudo de notícias. Estou extremamente chateado com essa perseguição. Porém, uma imagem que não é real. De um outro evento. E dizerem que é o nosso evento. Isso é um nível demais. Chega. Chega. Eu sou moçambicano. Esse país foi libertado pelos jovens. Eu sou jovem, tenho força. Se for para enfrentar, vamos enfrentar. Esse país foi libertado pelos jovens. E digo vocês todos, jornalistas jovens, não aceitem ser intimidados pela STV. Muito obrigado. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. Uma alegada ocorrência de minérios ao longo da Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Nampula. Parece que o mineral encontrado é de baixo valor comercial e que foi transportado há tempos para aquele local. A população vê esta situação como uma oportunidade para o enriquecimento.
desde sexta-feira que crianças, jovens e adultos passaram a dedicar-se a esta atividade. Ainda hoje, há quem tem esperanças de encontrar algo valioso entre os escombros. Estou a apanhar essas pedras aqui, sim, para vender. Ainda não apanhamos clientes. Recebi com a minha esposa que aí nos Benenenses está a apanhar em pedra preciosa, então cheguei de vir procurar esse que está aqui no saco. Assim que estou a apanhar as pedras. Vender 500, 250, 150, 30. As máquinas estão em movimento, mas ninguém se importa pelo perigo. A Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia explica que o minério que está a ser encontrado é de baixo valor comercial e que foi transportado há anos para aquele local onde se localizava uma empresa que detinha uma licença de comercialização mineira. Houve um material que, segundo o titular, era de baixo valor comercial. Então aquilo que foi possível comercializar, comercializou, e aquilo que não foi possível comercializar, mantinha lá nos seus armazéns. Tempo depois, com as chuvas que ocorreram naquela zona, criou a erosão de alguns buracos. E quando estavam a mudar daquelas instalações, eles retiraram o material e depositaram nos buracos existentes em frente daquele estabelecimento que está ali presente. Trata-se de granada de uma granulometria reduzida e cujo valor comercial também é baixo. Nós podemos notar naquela zona, de acordo com os tamanhos, primeiro os tamanhos são reduzidos, depois as próprias faces da granada não são faces angulares, mostra-nos claramente que é uma granada rolada. De acordo com a geomorfologia, portanto, do solo que ali apresenta, que ela não é uma zona baixa, uma zona inclinada. Se a granada é rolada, ela não está a rolar ali. Claro, foi transportada de um ponto para aquele local. As obras de terraplanagem da segunda faixa da Avenida Eduardo Mondlane iniciaram sexta-feira, depois da STV ter veiculado a notícia da falta de vias alternativas no Conselho Autárquico de Nampula. Assaltos, violação sexual, venda e consumo de drogas são dentre vários crimes que dominam os moradores, ou melhor, que dominam o bairro de Chamanculubé, na cidade de Maputo. Os moradores pedem intervenção da polícia. A criminalidade tomou conta do bairro de Chamanculubé, um dos mais populosos do município de Maputo. Os relatos de assassinatos, roubos, agressões físicas e violação sexual foram tornados públicos pelos moradores durante uma visita efetuada pela Procuradora Distrital e pela Polícia da República ao Conselho Comunitário de Segurança. Lá Chamanculo lá, para o sucala romos, o aquela chapa. Amba aleluia lo que está extratuindo. Aleluia mesmo. Mas vamos lá. Iva na vezo. Hitsamana bonika abati iko hande. Vafuka ni meshiva homakola bata igwajisa liko vagwajisa basuma ngena kola quintare. Isabel Muxenga, residente neste bairro, viu a sua filha ser assassinada na entrada da residência quando regressava da escola. Mas logo yama poiseno como ina esquadre va malanga. Amaphorisa amalanga makudlela nomayela mukungadlewa n'wana wa n'wina nga dlayiwa ngala malanga dlayiwe a Xamankulu. Amakale ya ivava. Os malfeitores violaram sexualmente a filha de Cecília Nhantumbo, também residente no mesmo bairro. Menino vem caso em 2004. Na menina violaram o n'wana. Loko ni fambile ni landzela timhaka leto. Hi ya ku ya khomiwa porque a hospital swi tlhasa swinase a n'wana a buya hi xikola. Em jeito de reação, a Procuradora Distrital e o comandante da 9ª Esquadra prometem segurança ao bairro e pedem para que a comunidade denuncie os casos de venda de drogas. As drogas também são vendidas nos nossos quintais. Denunciem a essas pessoas que vendem essas drogas. Não vamos fazer parte a esse trabalho todo de forma ao cidadão sentir-se à vontade quando estiver na rua ou quando estiver em sua casa. Foi muito bom essa interação que houve entre nós. Nós ficamos a saber quais que eram as vossas preocupações. Vocês também ficaram a saber um pouco sobre aquilo que é o nosso trabalho.
e falamos também de vários tipos legais de crimes. É importante que a comunidade, a sociedade, conheça esse outro lado da Procuradoria. Os moradores defendem a reestruturação do bairro do Xamanculo como forma de acabar com as ruas estreitas e os becos, locais que albergam criminosos. Vamos olhar o mundo e começamos pela Angola, onde finalmente foram a enterrar este fim de semana os restos mortais do primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes nas cerimônias oficiais em Lopitanga. Após 17 anos de recusa da entrega do corpo de Jonas Savimbi à família ou ao maior partido da oposição, este sábado, finalmente, os familiares foram permitidos a dar o enterro condigno ao fundador da UNITA. Tal como desejava, Savimbi foi enterrado na aldeia de Lopitanga, província angolana de Bié, onde estiveram presentes mais de 10 mil pessoas, incluindo figuras estrangeiras, como o ex-ministro português, João Soares, que é filho do antigo presidente português, Mário Soares. Com o funeral ocorrido no local onde os seus pais morreram, a família Savimbi disse finalmente tranquila. O presidente da UNITA, Isaías Samavuka, confirma o desfecho agradável da longa batalha pela recuperação do corpo. Quando as pessoas têm um funeral, independentemente do funeral, elas não ficam felizes. Quando o corpo desce à sua eterna residência, aí sim, toda a gente fica feliz. Savimbi foi morto em 2002 durante uma operação militar. Desde então, seu corpo permanecia enterrado no cemitério municipal de Luena, longe dos familiares. Mas com a chegada do presidente João Lourenço ao poder, as negociações de transladação do corpo ficaram fáceis com a oposição. Entretanto, nenhum membro do governo se fez presente ao velório. O Papa Francisco alertou ontem na Roménia para o perigo das novas ideologias que procuram impor-se para semear medo ou divisões na sociedade. Era visível a preocupação do Papa em relação ao perigo das novas ideologias que semeiam medo e divisões sociais. O Sumo Pontífice fez o alerta no terceiro e último dia de visita à Roménia, durante a beatificação de 7 bispos grego-latinos que foram torturados e assassinados pelo regime comunista na cidade de Blaj. Perante cerca de 80 mil fiéis numa missa campal, o Papa Francisco sublinhou a coragem dos novos beatos que deram as vidas opondo-se a um sistema ideológico que rejeitava a liberdade e restringia os direitos fundamentais das pessoas. O Papa criticou ainda os sistemas políticos e sociais que colocam os interesses particulares, rótulos, abstrações, teorias e ideologias acima dos interesses das populações. A Transilvânia, o líder da Igreja Católica alertou ainda para o perigo de estarmos a assistir hoje a colonizações ideológicas que não dão prestígio ao valor da pessoa, da vida, da família e minam especialmente os jovens, deixando-os desprovidos de raízes para crescer. Mais um intervalo à vista, mas antes nos está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 28 graus de máxima e 16 de mínima. 26 graus de máxima para Xai-Xai e 17 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 19 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima para Tete, 17 de mínima. 23 graus de máxima no Chimoio e 11 de mínima. Beira, 27 graus de máxima e 16 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17. Já no norte do país, a cidade de Lixinga, com 22 de máxima e 10 de mínima, 29 graus de máxima em Pemba e 16 de mínima. Nampula, 26 graus de máxima e 17 de mínima. Até já. Uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos agora olhar para o desporto. A Seleção Nacional de Basquetebol Sub-19 está a preparar a sua participação no Campeonato do Mundo da modalidade sem condições básicas como sapatilhas, lanches e ginásio. As atletas e treinadores trabalham debaixo de temperaturas adversas. Treinos matinais em campo aberto. Atletas e treinadores expostos a temperaturas baixas. Falta de transporte, falta de lanches e sapatilhas. Pasme-se.
É no meio destas dificuldades que Moçambique prepara a sua participação inédita no Campeonato do Mundo de Basquetebol Sub-19. Estamos num sentido positivo pelo sacrifício que as atletas vêm fazendo. E, acima de tudo, eu como treinador também tenho que fazer um sacrifício a dobrar. Tenho que acordar o mais cedo possível, às 3, tentar recolher 3 a 4 que vivem mais distante aqui do campo, e aquelas que vivem aqui com as arredores da cidade vão fazendo sacrifício de chegar aqui. E, paulatinamente, aquilo que é o nosso espírito de estar, de vamos nos sacrificar, vamos dando o nosso máximo e vamos tentando fazer aquilo que é possível. Falta um bocado de tudo. Nem mesmo o ginásio, componente importante para manter a condição física das atletas numa modalidade em que esta condição se impõe, a seleção nacional consegue ter acesso. Solução: trabalho improvisado de força adotado pelos selecionadores para suprir a falta de uma componente básica, mas tão básica. Vamos nos ajeitando aqui com a disponibilidade e acima de tudo, o bom estar do ferroviário que vai nos disposição do campo neste momento. E acredito que também dentro de algumas semanas também teremos disponibilidade do campo desportivo. E acredito que vamos esperando até um certo ponto que a Federação consiga criar as condições. Tal como em 2018, a quando da sua preparação para o Campeonato Africano, a Seleção Nacional de Basquetebol Sub-19 volta a enfrentar dificuldades no seu processo de preparação, desta feita para o Campeonato do Mundo da modalidade, prova ter lugar de 20 a 28 de julho na Tailândia. Gaspar Chirinda, Aristides Cavell, STV. Entretanto, o presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol diz que a agremiação está concentrada na busca de apoios para garantir a presença de Moçambique no Mundial. Francisco Mabjaya encontra-se no Zimbábue a acompanhar a seleção sénior masculina que disputa as eliminatórias para o Afrocan. O internacional moçambicano Reginaldo Fife marcou o golo decisivo que permitiu o Kukese Futebol Clube conquistar ontem a Taça da Albânia. O avançado, de 28 anos de idade, pediu para não disputar o torneio da COSAFA pelos Mambas como forma de dedicar-se a 100% à sua equipa. E o pedido de dispensa foi recompensado. Domingo, Reginaldo ajudou o Kukese Futebol Clube a conquistar a segunda Taça da Albânia nos 89 anos de existência da coletividade. Em termos individuais, o jogador moçambicano vive a melhor época desde que chegou à Europa, uma vez que, para além da taça, conquistou igualmente a bota de ouro da Superliga da Albânia, com 14 golos em 32 jogos, levando o seu clube à segunda posição do campeonato. Está tudo visto no jornal. Aguardo por si dentro de instantes pelos caminhos da STV Notícias. Até já.